Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Then in there is the Spirit, and from there is your immortal life. Então ali há um espírito, e dali está sua vida imortal. Then a man that's born to the Spirit of God does not commit sin. Então um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Grande Pai, estamos pedindo mais uma vez que o Senhor entre em cena para ajudar os mortais. Carecemos de Ti. Nesse estado físico o qual vivemos, todos somos iguais. É um povo mortal. Mas estamos recebendo a palavra imortal. E como a recebemos, já nos convertemos a esta palavra, que é a teofania imortal. Estamos agradecidos ao Senhor, pelo que o Senhor já tem feito por nós, pela sua palavra, pela revelação. E agora, dá-nos o privilégio de ler mais um pouco a mensagem do seu profeta e meditar sobre a mesma, e ter segurança daquilo que nós falamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um nome mudado. Muito bem, as promessas sobre um novo nome está em eras anteriores a nós. Precisamos saber se nós estamos na condição de recebermos a promessa da nossa era, o que nos cabe nesse dia. Se nós conseguimos receber esta promessa, então poderemos alcançar também um novo nome, um nome mudado. A gente conhece isto pela Bíblia, vocês conhecem? Muda pouca coisa, dá um grande significado. Com pouca coisa que muda. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Um põe ou tira. Abraão, aumenta. Sarai, tira o i.
Sara. Então, e muda totalmente o significado do nome. Pai das alturas para Pai das nações. Uma contenciosa para uma princesa. Então, é um grande significado. A mudança de nome é para todos os filhos de Deus. É como uma mudança de vida. Se você diz que crê em Jesus e não mudou a vida, então não mudou nada. Não creu. Porque se crê, muda. Há uma mudança de vida ao crer. E ao ter vitória, há uma mudança de nome. Você tem um nome vencedor hoje. Vencedor. Porque Jesus Cristo já venceu. Usufruímos do seu nome como vencedor, como cordeiro. E hoje pregamos ainda que você deve ser cordeiro. Continuar sendo cordeiro. Continuar lutando para vencer como cordeiro. Isso ele já fez há 2000 anos atrás. Ele já venceu como um cordeiro. Morreu como um cordeiro. Venceu como um cordeiro. Foi levado perante os seus tosqueadores, seus inimigos, como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. Isto é o exemplo que ele deu. Aprendei de mim, porque sou manso, sou cordeiro, sou ovelha. Então, é o privilégio de o vencedor durante 7 eras da igreja. E depois teríamos a promessa do vencedor depois da 7ª era da igreja. Quando você vence, você assenta no trono. E quando Cristo estava no trono do Pai, ele tinha vencido como um cordeiro. E ele foi para aquele trono, onde nós o reverenciamos. Todo momento da nossa vida, podemos reverenciá-lo como um cordeiro, para que aprendamos a ser manso, humilde de coração, reconhecer o que ele já fez por nós, como um cordeiro. Mas ele viria na era do leão e daria mais uma mudada. Irmão Branham diz, ele não mudou durante 6 eras da igreja, mas na 7ª era ele disse que mudaria, e mudou. Agora você vê, mudou como mudou, de cordeiro para leão. Ele mudou de filho de Deus para filho do homem. Então é uma grande mudança. As pessoas não percebem, mas é uma grande mudança, tem um grande significado nestas mudanças. Além de você carregar 2 significados sobre você. Vencedor como cordeiro, porque Cristo também é assim. E vencedor como leão. Você venceu e pôde receber a intercessão. Você aceitou o sacrifício de Cristo, ele intercedeu por você. 2000 anos, alcançamos isto dele, como cordeiro. Mas nesse último dia, ele tem mudado para leão. Não é um rei no mundo agora, ele é o rei nosso. Israel pensava que quando ele veio lá atrás, ele seria rei. E quiseram aclamá-lo rei. E a Bíblia diz que Jesus fugiu do meio da multidão. Porque eles queriam fazer de Jesus um rei político. E ele saiu daquilo. Ele não é rei da política. Satanás é o rei da política. Cristo é o rei dos reis. Então ele não poderia, naquele tempo, ser aclamado como rei. Ainda não tinha nem a sua esposa.
como rainha. Ele era o filho do homem na terra, filho de Deus, o intercessor. Na terra, quando ele voltou no irmão Brana, filho do homem, outra vez. E agora, ele está nesta revelação, porque tem um lugar onde Deus esconde. Ele escondeu atrás do véu do templo, escondeu atrás do véu de carne de Jesus, escondeu atrás do véu da igreja, escondeu atrás do véu de Brana e esconde hoje atrás do véu da igreja outra vez. Está escondendo atrás de véu, onde Deus se esconde. E ele se esconde como um vencedor. Não é como aquele que tem medo, é aquele que venceu. Mas quem vence? Diz para todo mundo, venci. Ele simplesmente diz isso para o seu povo. O leão venceu. Se nós queremos apenas adorá-lo como cordeiro, nós perdemos a oportunidade de vê-lo como leão. Quem venceu como leão foi agora. Ele não venceu como leão no Calvário. No Calvário ele venceu como cordeiro. Paulo falou dele como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca, era cordeiro. Leão era depois das eras, quando ele fosse abrir os 7 selos, que estava selado com 7 trovões misteriosos. Então ali ele seria leão. O leão é o rei, é rei das bestas, é rei dos reis. De toda forma ele é rei. Eles não querem aceitá-lo, ele é rei. Se você quiser Cristo como rei, você tem que saber que ele é leão. Ele é rei. Só que ele não é desse sistema político e nem deste sistema carnal. Ele está em nós para mostrar para nós, o próprio irmão Brana diz nas eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo. Ele mostra que ele é um rei dos reis e ele é aquele que venceu o mundo, a carne e o diabo. E assim é o cristão, venceu o mundo, a carne e o diabo. Para começar, você começa a pensar assim, meu Deus, então tem que vencer muito ainda, tem muita carne ainda para eu vencer. Tem muita natureza que vem contra a sua fé. E não é a natureza dos outros, é a sua própria. Você não tem que combater a natureza das pessoas, tem que combater a sua. Tem hora que eu falo da minha natureza, falo do meu estado. Eu acho que hoje chegou o dia de eu falar alguma coisinha. Eu vou pregar uma mensagem ainda, o anormal. Mas se você souber quem é o anormal, você pensaria diferente. Porque a gente não atua, muitas vezes, como as outras pessoas. Então você é um anormal. As pessoas não percebem isso. Existe anormal para o bem e para o mal. Tem coisas que eu não quero me considerar um normal, porque eu diria que William Brana, em certos pontos, seria um anormal. Certo? Mas seria bom a gente ver como um anormal a gente mesmo, em muitas coisas que pensa, que deseja fazer, algumas coisas da própria natureza, que está em nós, aquilo está em nós. Quando a mensagem do profeta chegou, que mostrava com respeito a visitar as pessoas, não ficar dentro de uma casa com uma mulher, se o marido dela não está em casa, isso já estava em nós. Então, quando chegou, foi fácil para adaptar. Aí é fácil. Mas logo a gente vê outras coisas que se tornam anormal na gente e era normal no profeta. Aquilo era normal.
Se você vê no tempo do irmão Branham, ele devia sofrer muito. Sofrer com a família, sofrer com os filhos. Hoje nós vemos as fotos das filhas do irmão Branham, daquele tempo. Mas naquele tempo quem via era só eles lá. Então a gente vê, o irmão Branham devia sofrer, porque pregava. Mas as fotos que restou das filhas não combinam com aquela pregação. Isso quer dizer, a família não estava obedecendo. E depois nossas famílias, que é tudo, diz, quando você subir eu vou agarrar no seu pé. Não tem pé para você agarrar, não. O eleito não tem pé para a família agarrar. O pai eleito não tem pé para as filhas agarrar. Vou agarrar no seu pé para me subir. Não tem jeito. Você tem que subir. E eu também. Então você tem que preparar e eu também. Hoje a gente vê essas coisas, eu começo a pensar, eu não reprovo, não. Tem gente que quer reprovar o ministério pastoral porque os filhos não estão enquadrando com a mensagem. E pela própria Bíblia, você poderia ser um fariseu e reprovar aquilo ali. Então eu diria, você teria que reprovar primeiro o seu profeta. E você não tem coragem. Aí você fala do outro que você não tem coragem de falar do profeta. Mas eu gosto de ver daí o sofrimento da família. Quanto mais se prega, pior se fica. Você prega para mudar e as pessoas não mudam. E não adianta você galantear no púlpito, que no púlpito é fácil. Quer ver você dentro de 4 paredes. No púlpito você fala, os outros crêem, tem gente que obedece, e tem hora que você está dentro de 4 paredes na sua casa, a família não dá conta, e a família dos outros dá conta. Outros crêem, você chega para eles, você é um santo. Eu não sei como que a família pensa na hora que o pai chega em casa. Lá vem o anormal. Filhos, prepara. Mas irmão Branham era um homem normal, abençoado. Vamos falar coisas de pormenores que nós temos e que eu entendo como anormal. Eu acho que não vou falar de nome hoje, não. Eu estou tomando outro rumo. Mas entende por anormal. Você vê o irmão Branham tirando fotos com as pessoas da forma normal. O irmão Branham tirava foto com os casais, ficava do lado da esposa, do homem. Era normal. Hoje dá o que fazer para eu mudar a cabeça das pessoas e dizer, olha, fica você, marido, do meu lado. Para mudar a cabeça deles. Eu já tive irmãos tão simples que ele queria tirar uma foto minha com a mulher dele. Eu disse, mas quem vai tirar? Sou eu. Eu e essa mulher? É. Dá para o outro irmão tirar. Aí passou o celular para o outro irmão tirar. Aí ele vem e coloca a mulher dele do meu lado. Eu falei, não, vira, vem você do meu lado. Meu Deus, eu digo, eu sou um anormal. Você viu onde eu fui parar com isso? O que os outros vão falar lá fora? Mas o irmão Branham era normal, fazia essas coisas normal. Mas a coisa vai piorando, vai deteriorando tanto hoje, que não dá para você fazer aquela da forma normal. Para começar, como cristão, a gente já é um anormal. Não que faz coisas erradas, não, é por fazer o certo que os outros. As mulheres acham normal cortar o cabelo. Ela acha normal usar short. Ela acha normal sair nua na praia.
Até as famílias acham normal, o pai sai com as filhas, com a mulher, nas praias de nudismo. Para eles é normal. Então eu sou um anormal. Se para eles aquilo é normal, para nós somos anormais. Aí alguém me escuta e fala, por isso que você prega essa coisa aí. Isso é mensagem de anormal. Mas por certo, por pregar para eles que o Cordeiro está no trono, você é normal. Eles aceitam você no púlpito. Se você chegar lá e pregar, o Cordeiro no trono, aleluia, toda a igreja, ei glória, Cordeiro no trono, o último eleito não entrou, aleluia. É normal para eles, então eu sou anormal. Não tem jeito de pregar essas coisas, porque não é tempo disso mais. O Cordeiro já saiu do trono. Ele é leão. O último eleito teve que entrar para o Cordeiro sair do trono. Tem que se entender isso. Então a gente fica como anormal. Normal é o que eles fazem. Bebem, fumam. Tem hora que até desonra a família dos outros. Não, isso é normal. Tem religião aí que é chamada religião de Deus. Que irmão vive com a mulher do outro irmão. Já é normal para eles. Então eu sou normal. Brana diz que o que você tem que fazer é correr das mulheres. Agora viver com a mulher do outro irmão, ele não tem vergonha. Aí não tem jeito. Mas você tem que tratar eles como normal e nós anormais. Entende? Porque eles não aceitam a coisa diferente. Você vai e prega para esse tipo de gente a coisa normal da mensagem, eles não aceitam. Eles acham que o normal é aquilo que eles estão fazendo. E eles estão errados, mas não percebem. Então, se querem nos tomar como anormais, tomem. É o que somos. Nós não cremos diferente. 146 do primeiro selo. Vou ter que ler aqui. Vai sobrar alguma coisa. O irmão Branham estava falando a respeito de tomar o reino com engano, o 145. E esse é exatamente a besta, quando entra e toma o reino por engano. É com engano, tapeando. Tem gente que é rei tapeando. Tem gente que reina sobre os outros, enganando. O pregador reina sobre a igreja, o pastor reina sobre o povo, enganando. É igual a besta. Vai tomar o reino enganando. Dizendo, olha, isso daqui é assim. Dentro de pouco tempo ele vira a coisa. E o irmão Branham ensinou isso. Eles tomam o reino por engano. É através do engano. Está aqui, ó, Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, falando de Roma, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, tem hora que as pessoas recebem isto, eles são dominados pelo engano. E o pregador que os domina é com engano, que o Cordeiro está no trono. É o mesmo espírito da besta, é com engano. O último eleito não entrou. Quando tinha que entrar para revelar os selos, e eu tenho os selos revelados desde 63, vou falar que o último não entrou. Se ele tinha que entrar para o Cordeiro sair do trono, para o primeiro selo ser revelado. E o primeiro selo não vai ser revelado, já foi, em 63. Então, através do engano, se forma pastor, se forma obreiro para o engano, tomando o reino, tomando domínio, dominando sobre os povos, dominando sobre a igreja, com engano.
Mas quem será enganado? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É o que a Bíblia diz. Esses são os que vão ser enganados. E a igreja é assim também. Aí no 146 do primeiro selo, irmão Brana diz, isso foi exatamente o que fez. Isso é o que Daniel disse, que o anticristo faria. Ele enquadrará com o pensamento do povo. Ele servirá o cardápio do dia às igrejas. E o que a igreja gosta de comer? Dá o cardápio para ela. Eles comem tudo desordenado. Já não sabem comer. É a igreja, é o natural, irmãos, e o espiritual. É o não saber, é não ter alimento próprio para aquilo. É por isso que nós nos deformamos. É por isso que o corpo do homem já não é grande coisa e o da mulher também não. É a maneira de comer, é o cardápio que nos é servido. E nós temos que comer, porque não tem o original. Se for mostrar um franguinho de granja para uma pessoa, mas come, que beleza, com aquele peitinho branco, aquela carne sem vitamina. Ele come aqui, mas que coisa gostosa. E se pegar um franguinho caipira e der para ele, não, isso dá má digestão, me dá desinteria. Não suporta o original. As pessoas não suportam o converter ao original. E a mensagem do sétimo anjo veio para te converter. Elias virá e converterá. Tem que converter-nos ao original, ao franguinho caipira. Mas não, que é uma igreja de granja. Membros de granja. Você sabe o que é igreja de granja, membro de granja? Não pode dar um grito, eles morrem. Não pode dar um grito. Tem que dar-lhes uma mensagem macia. Não se pode corrigir. Olha a sua pena. Já cai morto. Você tem que deixar luz acesa para ele que come dia e noite. É um retrato do povo de hoje. Tempo de fome. Mas, olha, se deixar a luz acesa, come dia e noite. Tem que apagar a luz para dormir. Mas aos crentes não. É interessante, deveria comer a palavra dia e noite. Aí apaga a luz. Aí não quer comer. E no natural, nós somos todos uns obesos, lutando para emagrecer, para ficar mais ajeitadinho um pouquinho, porque dá pneu para todo lado. Dá pneu para todo lado. O estilo de moças, mulheres que põem a saia mais baixa, dá pneu, olha, o pneu está lá, como pneu de trator. Aprenderam a fazer aquilo, gostam daquele jeito. Para não falar mais claro certas coisas, certos calções que os homens põem e os rapazes põem, que você pensa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Não posso nem falar. Será que é o tipo de calção, lá embaixo que a coisa caída. Aconteceu alguma coisa com o indivíduo? A cabeça não funciona mais. Aquilo é bonito demais para eles. É bonito. Meu Deus. Mas é o cardápio que a igreja está recebendo e servindo para o povo. Não tem uma mensagem, um cardápio melhor. Não tem uma alimentação espiritual melhor para ajudar esse povo. Nós não vamos moralizar o mundo, não. Vamos apenas colocar alguma coisa de bom dentro dos vasos que foram levantados para a honra. E que a si mesmo se purificam.
Mas tem uns que não se purificam e são vasos também de desonra, dentro do lar, dentro da igreja, no ministério, no púlpito. Não tem vaso de desonra só sentado aí ouvindo, não. Tem vaso de desonra pregando. Amém, amém, amém. Nesta era da igreja, não querem a palavra Cristo. Querem a uma igreja. Você pode mostrar a Bíblia para eles, não adianta, a minha igreja não crê assim. Que você e sua igreja vão água abaixo, mas a Bíblia é certa, ela é verdade. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Irmão Branham diz assim, quando você chega a ser interrogado por um deles, não lhe perguntam, é você um cristão? Olha o nome. Não lhe perguntam. Quando você é interrogado por alguns deles, eles não perguntam, é você um cristão? É você uma cristã? Não. Mas, sim, a qual igreja pertence você? Eles não perguntam assim, é você uma cristã? É você um cristão? Não é essa a pergunta. A pergunta é, a qual igreja você pertence? Olha o nome, cristão. Assim está entre o povo da mensagem. Deveríamos perguntar um para o outro, porque mudou mesmo. Ele disse que mudaria na sétima era e mudou. Deveríamos perguntar para os nossos irmãos, é você um branita? Você sabe qual a pergunta que faz? Qual encontro você pertence? O mesmo demônio. É o mesmo demônio. Só mudou isso daí também. Deveríamos perguntar, é você um branita? Sim. Pronto. Não, aí pergunta porque eles querem saber de qual encontro, de qual igreja você é. Qual encontro você é? Você é de Goiânia? Você é de Chapecó? Você é do Espírito Santo? Tem coisa aí pelo estado do Espírito Santo rolando também. Da onde você é? Você é da ressurreição isolada? Ou você é um branita? Se você é um branita, você é leão. Houve uma mudança. Ele disse que mudaria e mudou. Esse parágrafo, não sei se vocês lembram, 267, 268, a mensagem, meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro, a união invisível da noiva. Mas hoje eu não estava pensando em falar sobre tudo isso, mas acabou saindo tudo isso. Eles não querem Cristo, a palavra. Aí você diz, mas o que Brana tem a ver com a palavra hoje? Hoje é Brana. Se Cristo deixou o trono da intercessão e veio e revelou os selos, Cristo revelou os selos a William Branham, é porque Cristo estava em Brana. Foi Cristo que desceu do céu, foi o anjo forte, que é Cristo que desceu do céu. Foi Cristo que revelou os selos. E Cristo é o selo. Revelou a quem? Estava no corpo de quem? Quando ele revelou. Brana. Agora, você não precisa passar ao extremo. Simplesmente veja o lado espiritual da coisa. Por favor. Estou te mostrando só o lado espiritual. Daqui a pouco você quer fazer um monte de coisa em nome de Brana. E não dá certo, você está errado. Você tem que ver o que isso funcionaria para esse tempo, para que esse nome hoje. Ele veio funcionar agora, na era do profeta. E já havia muitos Brana, mas só um, o qual Deus entrou nele.
Havia muito Jesus, mas somente um Cristo. Agora, nesse tempo, já havia muitos Brana. Mas houve um que Deus chamou. Mudou até o nome dele também. Só acrescentou um H. A de Abraão eu aumento um A. De Brana eu aumento um H. Para dar H-A-M. Que faz parte do nome de Deus. Aleluia. Eles querem algo que lhes permita viver como lhes apraz. Eles querem uma igreja que lhes permita viver como lhes apraz. Eles querem um pregador que não mexa com a vida deles. Sabe como eles querem um pregador? Nós te pagamos para subir no púlpito e ser nosso palhaço. Nos alegrar. Dá o que nós queremos. Nós te pagamos. Um eleito é diferente. Um pastor eleito é diferente. Então você vai com o seu dinheiro para outro lugar. Porque eu não recebo nada seu, eu ganho do céu. E se eu não tiver o que comer, vou ter que fazer como o Brana ensinou. Pegar uma bolacha de sal, ir para a beira do riacho e comer. Mas graças a Deus está dando para comer ainda. Amém. Eles querem algo que lhes permita viver como lhes apraz. E ainda assim pertencer à igreja e obter seu testemunho. Irmãos, a coisa no nosso meio também, pensar que nós da terceira etapa, nós sim, não, você engana. Também não. 3 classes de crente na primeira e segunda. 3 classes de crente na terceira. E só uma classe vai no rápido. Da primeira e segunda, uma classe que saiu de lá foi para a terceira, é que vai para o rápido. Da terceira, 2 classes vão ficar e uma vai para o rápido. A qual classe você pertence? Eu sou da classe do vencedor. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Ah, se o povo pudesse ver Jesus hoje, não no trono do Pai mais. Ele veio revelar isso na 7ª era. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Ele não podia falar isso se ele não tivesse um trono. Como que ele ia falar, assentar-se-á comigo no meu trono? Se ele não tivesse um trono, para eu poder já vencer e assentar. Mas porque ele já tinha vencido e assentou no trono do Pai, ele diz, agora eu tenho um trono para você que vence. Agora é você, eu tenho um trono, o Pai tinha um, eu sentei nele, eu tenho um, eu estou te chamando, vencedor da 7ª era. Venha e senta comigo no meu trono. Aleluia. Vamos aqui ler alguma coisa do 128, do primeiro selo. Sabe você que o nome Jeová não é correto? Se você for testemunha de Jeová, você testemunha de um nome que não é correto. Certo? Você sabia? Eles mesmos sabem, eles são mais estudiosos que nós. Eles sabem mais que nós aí, mas eles continuam do mesmo jeito. Qualquer um sabe que isso é a verdade. Você, doutor Vairo, sabe isso. Os tradutores não puderam traduzi-lo, se soletra. Aí ele diz a forma, JVH1, YHWH. Isso é no hebraico, que ele citou JVH1. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima. Porquanto não sabiam a tradução, então puseram Jeová. Porém, esse não é seu nome. Vejam, cada vez que há uma vitória ou que algo significativo sucede, um nome é mudado. Veja como foi nos dias de Abraão. Primeiro chamava Abrão.
Porém, não lhes podia nascer o filho até que seu nome fosse mudado para Abraão. O mesmo com Sarai e o mesmo com Brana. E você tem que saber, se não houve mudança de nome, você rejeita hoje. Eu tenho percebido as pessoas que daqui a pouco tropeçam no novo nome, elas lhes falta a eleição mesmo. Porque eu não gosto de falar muito nisso, mas a coisa está segura nisso aqui. A pessoa que não tropeça no nome, mesmo não entendendo, ela não tropeça. Ela fica quieta e vai para frente. O que tropeça e volta atrás, esse é o que nunca alcançou luz da palavra, da mensagem do profeta. Vejam, Abraão teve o nome mudado. Eu quero que vocês guardem isso, irmão. É tipo e não pode falhar. Eles não lhes podia nascer o filho. Irmãos, o filho não é arrebatamento. O filho era a vinda dele no Monte Pôr do Sol. Ali que é o filho. Não lhe podia vir o filho, sem que o nome fosse mudado. Bom, foi mudado no cartório. Mas e depois? Na revelação. Por isso ele diz que o novo nome está nos selos, nos trovões. Que quando abre o primeiro selo, já está ali. Você vai encontrar o nome de vitória. Porque se houve uma vitória na era de Laodiceia, houve um nome mudado. E se teve alguém que venceu a era de Laodiceia e subiu no capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, sobe cá. Eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Quem subiu foi Brana. Se ele não tivesse vencido, ele não tinha subido. Tem alguém aí dizendo que vai subir tarde. Ele vai subir quando Brana já subiu, em 1963. Mas esses homens aí, a gente não serve nem para lavar, limpar os sapatos deles. Certo? A gente tem que pregar o que é verdade. Que eu sei que Brana subiu lá. Eu sei que foi Brana que pregou Apocalipse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu sei que ele pregou. Ele pregou até o novo céu e nova terra. O futuro lar do noivo celestial. Ele pregou sobre o milênio. Quando falaram para ele do milênio, ele disse, eu não entendo muito bem disso. Aí mandou o irmão entrar, você está equivocado. Quer dizer, você não entende por que mandou você entrar, se o outro está equivocado. Olha para você ver. Eu não entendo muito bem do milênio, diz o irmão Brana para o rapaz. Mas vamos entrar. Creio que você está um pouco equivocado. Ali estava quem podia falar sobre milênio. Mas alguém queria ensinar milênio para Brana. Tem gente hoje pegando a mensagem querendo ensinar milênio para o William Branham. Como eu dizer, não é assim, irmão Branham. Está escrito assim, mas não é assim. É assim. Do jeito que está escrito. Brana olhou na Bíblia e disse, é assim. Eu olho na mensagem de Brana e diz, é assim. Você escuta a pregação e diz, é assim. Não importa o que os outros falam. Ela, falando de Sara, não tinha nada mais que um ventre morto, até que o seu nome foi mudado para Sarai, né? Foi mudado para Sara. Ela tinha um ventre morto, até que o seu nome foi mudado para Sara. A igreja, e glória, a igreja tem um ventre morto, até que muda para Sara, para receber os trovões. Para poder dizer, Isaac veio, Jesus Cristo veio. Irmãos, o que Sara sofreu lá atrás, você passa agora, como igreja. Sara, 90 anos, é o menino. Oh, isso é um mioma, Sara. Fibroma, mioma. Não, é daqui? Isso daqui é um menino mesmo. Deus falou para o meu marido que eu ia ter um filho. Mas quantos anos você tem? 90.
90 anos. Dizer que ficou grávida, ó, você pode ir para o manicômio. 90 anos, ficou grávida, mulher nenhuma fica grávida com 90 anos. E já morreu faz muito tempo. Então eu fiquei grávida. E a hora que o menino nasceu, que é menino mesmo, nós pensávamos que era um fibroma, um mioma. É menino mesmo. Um dia esse povo da mensagem vai dizer, nós pensávamos que o que o Osmar pregava era um fibroma, era um mioma. Mas era a revelação mesmo. Eles vão dizer, viu? Eles vão dizer, na grande tribulação. Eles vão dizer, porque eles não podem tomar a mensagem hoje como ela é. Não tem que mudar nada. Olha, vamos ver se dá tempo. Tem 10 minutos. Mais de 10 minutos. 129. Vou prosseguir até o 132, do primeiro selo. O nome Jacó significa suplantador. Um que ocupa o lugar de outro. Um enganador. Um que foi o que ele... Isso foi o que ele fez. Pôs uma pele de ovelha e enganou seu pai, quem era um profeta, para obter a bênção da primogenitura. Pôs varas de álamo verde na água e as descascou para que visse o branco do pau, e assim fazer com que as vacas e ovelhas prenhas parissem bezerros e ovelhas listados, pintados, salpicados de diversas cores. Quem foi que ensinou isso para Jacó? Suplantador. Por isso que uma mulher grávida tem que evitar de olhar em coisa feia, só olha em coisa boa. Talvez quer ver um acidente, não é seu lugar de ver acidente. Quer ver uma fotografia de uma pessoa toda deformada, não é para você olhar, você está grávida. Você não tem que olhar a deformação destas igrejas, você está grávida. Tira suas vistas destas coisas, estão deformados. Ah, mas eles estão pulando, gritando, estão deformados. Tira suas vistas daí, você está grávida. Amém. Agora é para produzir para o rápido. Esta é a gravidez. Aleluia. E assim como o irmão Brano ensina, eu sei que é verdade. Mulher ruim, brava, vai chegando perto de dar a luz, fica boazinha. Tudo muda. Porque ela sabe que ela está com um pé na terra, outro na cova. Ela sabe, é difícil. Então ela tem que se preparar. Aí fica dócil. Uma mulher que quase na hora de dar a luz, ainda está xingando o marido, brigando com o marido. Meu Deus do céu. Ô raça ruim. O William Branham diz que é diferente. Se é que você não muda, não é nem dessa. Não muda nem nessa hora. Pelo menos nessa hora. Mostra uma mudança. E essa é a hora da igreja, meus irmãos. Porque se a igreja dá a luz ao Filho de Deus, vindo nas nuvens, agora tem que dar ao rapto. Porque o profeta pregou a igreja grávida no tempo dele. A igreja está grávida. É para dar a luz ao Filho. De um lado, o Filho, a igreja é a primeira e segunda etapa. Estava grávida para poder dar luz ao Filho do homem. Agora tem que ser o rápido. Agora passou essa hora. Olha que hora que você está vivendo. Isso são aplicações que eu estou fazendo para você. Presta atenção. Olha aqui. Mas como o homem sabe o jeito que descasca um pau, aí as ovelhas iam beber água e olhavam naqueles paus, tudo. As listas de branco. Aí as ovelhinhas vinham tudo daquele jeito. E o sogro empobreceu. O homem era vivo mesmo. Aí o sogro dizia, mas não nasceu nenhuma minha esse mês? Tudo minha. O que você anda fazendo aí? Olha, isso também você não vai querer. Isso aí é coisa de Deus. Não é coisa
coisa que você faz, isso é coisa de Deus, você não está vendo? É nascimento, é de Deus, é porque Deus puxou para mim, Deus está puxando para o meu lado. Eu já tratei com você assim, então essas ovelhinhas são minhas. Isso é Deus que está fazendo. Mas ele era um trapaceiro. Ele sabia fazer a coisa. Ele sabia fazer aquilo produzir para ele. Meu Deus do céu. Olha, não era nada mais que um enganador, porém uma noite se encontrou com algo verdadeiramente real. Aí você pode ser um enganador, mas encontrar com algo real, vai ter que mudar. Jacó, você vai ter que mudar, largar de dar jacozada. Engana aqui, me desculpe, engana ali. Tem que mudar. Ele soube que era algo real e se manteve ali até o amanhecer, até que venceu. E então seu nome foi mudado para Israel, que significa um príncipe com poder ante Deus. Assim foi com todos os vencedores. Já dá para nós abraçar o anjo e ficar a noite inteira? Ninguém perdeu tempo ainda com isso. Eu quero mudar de vida. Muda a minha natureza. Me transforma, Senhor. Eu sei que estamos vivendo na era do nome mudado. Há uma mudança de nome. O nome é mudado. E Brana teve um nome mudado. E agora nós temos também que ter o nosso nome mudado. 130. Saulo era um bom nome. Saul foi um rei numa ocasião em Israel. Porém, esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, porém não para um apóstolo. Você já pensou bem? Na terra de Rick, na terra de Elvis, Deus mandar um profeta na mesma terra, onde dava cada filho que nascia Elvis, por causa do Presley. Elvis, Rick, Elvis, Rick, qual é o nome do seu filho? Elvis. E o seu? Rick, Elvis. Aí vem Brana e prega, e o nome dele, Brana, tinha um significado de Deus. Era parte do nome de Deus. Mas ele diz, nunca coloque o nome de Elvis e Rick nos seus filhos. E se tiver, não chame-os por esse nome. Chame por 1 e 2. Vem cá. Você já pensou bem? No próprios Estados Unidos, terra desses nomes, vem um profeta e diz que isto veio do inferno. Esse tipo de nome. Agora vamos escolher nome para os nossos filhos. Aí vamos, a televisão, a novela, o filme. Qual que é o nome? Então aí pega aquele nome. E vamos colocar nos filhos, achando que é uma grande coisa. E crente da mensagem faz a mesma coisa. Vamos colocar achando que é uma grande coisa. Nós temos que ver aquilo pela Bíblia. Saulo era um bom nome, porém dava mais certo para rei e não para apóstolo, diz o profeta. Então Jesus lhe mudou o nome por Paulo. Observe os filhos do trovão e os demais. Simão era um pescador, porém, quando sua fé despertou e soube quem era Jesus, disse que ele era o Messias. Jesus também lhe disse seu nome e o nome de seu pai. Então ele venceu e o seu nome foi mudado de Simão a Pedro. Quer dizer, pedra, rocha. 132. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. O irmão Brana trata as coisas, parece que já está no céu. Você nota como o irmão Brana trata? Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Foi Jesus o Redentor. Porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. E aí o William Brana não diz qual é.
Aí ele diz assim: por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Esse nome será revelado nos trovões, porque os selos estão selados com 7 trovões. E quando for revelado esses trovões, você saberá qual é o nome. Quem é que está abrindo esses selos? É Cristo. E através de quem? Do ministério de Brana. Olha aí, um nome de vitória. Alguém está esperando que vá para o céu para obter isso? Não, todos esses homens aqui tiveram a mudança na terra. É na terra, e aqui foi na terra também. Porque se Cristo subiu com um novo nome, ele subiu faz 2000 anos. Mas ele desceu faz 40 e tantos anos que ele desceu. Ele desceu, ele subiu com um novo nome. Aí ele desceu. Ele desceu e pegou o homem que estava sobre o monte pôr do sol, levou para dentro da nuvem formada por aqueles anjos e desceu nele. Pôs um pé no mar, pé direito no mar e o esquerdo na terra. Desceu nele. Olha ele descendo. Olha Jesus descendo. Ninguém viu. Ele estava descendo, mas ninguém viu. Jesus descendo em Brana. Jesus descendo num homem. Você não quer me dizer que o William Branham ficou naquela nuvem? Não, ele desceu. Com a atração sobre a montanha, 133. Perguntaram para ele: o que vai fazer agora? Ele disse: vamos a Jeffersonville, eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Depois que ele desceu, ele tinha subido. Mas agora o próprio Deus pega o seu mensageiro, leva dentro da nuvem e desce no seu mensageiro e pisa na terra e no mar, que é entre gente, entre povos. Mar é povos. E na terra ele estava se materializando. E as pessoas nunca perceberam. É coisa do outro mundo? Não, é desse mundo. Era Deus fazendo um trabalho. Essa é a maneira de Deus descer e fazer um trabalho. Ele diz que esses trovões seriam, esse novo nome seria revelado nos trovões. Aí você vai, pergunta e resposta número 4, ele diz: os trovões foram revelados nos 7 selos. Então onde está? Está dentro dos 7 selos. Mas se você for procurar lá dentro dos 7 selos, você não acha. Dentro dos 7 selos você não acha ele dizendo esse nome. Você vai encontrar ele dizendo: ele nasceu o Cristo, mas 8 dias mais tarde lhe puseram o nome de Jesus. E eu nasci em Umbrana e me deram o nome de William. É isso que você vai encontrar. Ele simplesmente mostrando essas partes. Mas ele não fala: o novo nome é isso. Você não vai encontrar. Ele não diz o que é. Não está. É a revelação. É aquilo que Deus já fez por nós. Abriu a palavra. Para abrir a palavra, Deus precisou de um homem. Para me salvar, para te salvar, Deus precisou de um homem. Jesus, o homem Deus. Para revelar a palavra para nós, Deus precisava de um homem. E ele usou o homem Brana. Eu sou o primeiro, Jesus, eu sou o último, Brana. Jesus Cristo é tudo. Ele é o primeiro e é o último. Ele estava no primeiro e está no último. Deus estava em Jesus, Deus estava em Brana. É que é o primeiro e o último. Ele ainda diz, ele não fala nada com meio. Porque ele é esses ministérios idênticos. O primeiro e o último ministério. O que veio no leste e o que veio no oeste. Esses ministérios são idênticos. Agora, depois do oeste, o ministério está com a esposa de Cristo. Agora é Apocalipse 10, 8 a 11. Nós é quem temos que levar este ministério para frente, através desta mensagem. Amém? Oh, irmãos, mais claro eu não posso te dar. Mas o que eu posso falar é que nós todos precisamos de ter o nome mudado. Quando você tem nome mudado, você crê nos trovões. Uma coisa que te faz mudar o nome, e você é um branita mesmo, eu creio que os trovões foram revelados. Eu creio que o 7º selo foi revelado. Era o William Branham, o 7º selo.
pois estava nele. O anjo que tinha o sétimo selo voou para ele. Então era ele quem tinha o sétimo selo. Primeiro era o sétimo anjo quem tinha. Agora, quando estava na terra, era o sétimo anjo que tinha o sétimo selo. Mas nenhum outro, não tinha mais nenhum homem que tinha o sétimo selo. E aquele sétimo selo era o mistério do dia. Dia e hora que ninguém sabia, estava ali já sendo revelado. Dia e hora. Não é dia e hora quando ele nasceu. Eu sei do tempo que ele nasceu, então é dia e a hora do nascimento. Não, é quando pregou a mensagem, quando revelou os selos. Isto é o dia e a hora. Dia e hora que ninguém sabia, ficou sabendo agora, porque está na mensagem, essas coisas, e aconteceu. 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de ver uma mudança. E cada dia nós queremos partir para isso, Senhor. Que todo mundo pudesse hoje ser identificado pelo homem o qual o Senhor encarnou. Porque fomos identificados em Cristo por 2 milênios. E agora, nesse último dia, o Senhor veio em carne outra vez. Teríamos que nos identificarmos com este ministério de William Marion Branham, para poder dizer, somos branitas. Brana não é uma denominação, é uma família, e nela você não entra, não une, nasce. Obrigado, Pai. Continue ajudando o seu povo, para que possam entender que é um novo nome, algo que está em nós, um nome mudado. Somos o que somos por causa desta mensagem, da natureza desta mensagem na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu sei, sozinho não estou, por onde caminhar. Aqui o mundo escureceu, mas perto está o Senhor, com Ele. Eu sei, distante é o meu lar, mas no meu coração a fé me diz que vou chegar. Bem perto está o Senhor, com Ele. Me
Amém, amém. Bom, Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Aquilo que você não conseguir entender, aguarde mais um pouco, peça mais orientação, mais CDs, para poder você aprender mais um pouco, né? Nunca fica firmado em cima de dúvidas, se daqui para lá você começa a cair, né? Então nunca se firme nisso, se firme na verdade, na palavra, naquilo que é correto. Se você duvidou, então precisa parar e ouvir mais, para poder ter segurança. Deus abençoe o irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, irmão Claudemir e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, irmão Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo, Deus os abençoe. Irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel Álvares Machado, São Paulo. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Moacir e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Irmão Jusemar e família, irmão José Castro e família. Irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Irmão Dirceu e família, Paranaguá, Paraná. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Deus abençoe todos vocês. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Thomas, Calgary, Canadá. Deus vos abençoe. Muito bom ter todos vocês conosco. Vamos agora passar a nossa visita aqui em Minas, São Paulo, Minas e também já para o Rio Grande do Sul outra vez. Já vamos avisar, já está na nossa página. Dia 9 agora de julho, estaremos em Campo Limpo Paulista, se Deus quiser, com os irmãos ali em Campo Limpo Paulista. No dia 10 de julho, em Taubaté, São Paulo. Eu, irmão Alain, dia 10, falou? Dia 10 estaremos aí, Taubaté, São Paulo. Dia 11 de julho, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ouviu, meus irmãos? 11 de julho, Minas Gerais, Juiz de Fora. Em Betim, dia 12 de julho. Dia 13 de julho de manhã, em Divinópolis, Minas Gerais. Agora, em agosto, nós estaremos visitando os irmãos. Em agosto, no dia 27, em Curitiba. E dia 28, em São Borjas, Rio Grande do Sul. Dia 29, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Isso é em agosto, em 29 de agosto. Santa Maria, Rio Grande do Sul. E dia 30 e 31 de manhã, em Gravataí, Rio Grande do Sul, que é dia 30 à noite, no sábado teremos a ceia, no dia 31 de manhã, nosso encontro com os irmãos e também uma confraternização que temos ali de manhã, comemos junto, é muito bom aquilo ali. E dia 31 à noite, em Criciúma, Santa Catarina, às 19 horas. Desta feita, só sobrou Criciúma um dia, né? Era 2 dias, desta feita vai ser apenas um dia, dia 31, que estaremos passando ali à noite para o culto de ceia também. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Amanhã tem mais às 9 horas da manhã e também às 18h30 começa a nossa reunião direto aqui do Tabernáculo Brana, em Franca, São Paulo, Brasil. Deus vos abençoe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Canadá. Meu abraço a todos vocês, meus irmãos. Deus vos abençoe.